Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui das Station de Houston, Texas, com mais um podcast. Esse é o nosso número 8, né? E sempre temos atividades cada 15 dias, seja palestra, podcast, estudo de livros, né? E hoje vai ser um podcast. Vamos então iniciar, como sempre, é, oração inicial. Canto evocativo de Deus. Todos em posição de oração. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixoné, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta esse podcast conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Como sempre, é bom sempre retornar aqui nas nossas atividades, né? Trazendo convidados com bastante experiência, né? Os convidados para aprender, a gente aprender cada vez mais sobre essa filosofia maravilhosa, Seishonen, fundada pelo mestre Masaru Taniguchi em 1930 no Japão. As nossas lives, né? Que temos 71 lives até o momento, estão sempre no nosso canal Seishonen Houston. Bem fácil de lembrar, Seishonen Houston, tá? Se inscrevam, se possível, né? E deixe o seu like se vocês gostaram do conteúdo. Hoje o tema é: a mente muda o ambiente e o destino. Então assista até o final para que vocês realmente adquiram esse conhecimento importante. E é com base no livro Convite à Prosperidade, número 2, do mestre Masaru Taniguchi. Hoje vamos ter aqui como convidado o preletor Francisco de Assis, diretamente de Minas Gerais. Preletor Francisco, eu gostaria que se apresentasse, dissesse quando começou na Seixonoye e que também contasse um pequeno relato. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela oportunidade, né? Estamos aqui hoje nesse podcast, chamo de roda de conversa, né? Então, sou Francisco de Assis, sou preletor da Seitinoê, da Regional MG Rio de Fora. Na verdade, eu iniciei na Seitinoê em agosto de 89, sendo que na primeira reunião que eu participei, foi um dia de cerimônia, né? De gratidão aos antepassados. E, na verdade, eu estava procurando, né, algo que falasse só de coisas boas, de coisas positivas. E acabei encontrando, né, que eu recebi uma revista da Setionoe, aí fiquei lendo aquela revista o mês todo, né? Lia a primeira página até o final, voltava, lia de novo. Eu falei, olha, isso aí me interessa, é muito bom. Mas aí, na primeira reunião, então, foi a cerimônia, a leitura da Sutra Sagrada. Eu falei, puxa vida, onde que eu vim parar, hein? Esse preletor, na época, o preletor fazendo a leitura da Suda, eu falei, esse preletor está lendo aquele livrinho lá, não acaba nunca, meu Deus do céu. Mas alguma coisa entrou na minha cabeça, né? Aí falar, ó, na próxima semana, na terça-feira, vai ter reunião com palestra. Eu falei, vou voltar. Algo falou comigo, volta lá que é aqui o seu lugar. Então, assisti a primeira palestra, gostei muito, né, da preletora que estava orientando lá, né, e comecei então a aprender, né, a verdade vertical, a verdade absoluta, né, de que o homem é filho de Deus. Tudo bem, que bom, então eu sou filho de Deus, maravilhoso. O preletor falou isso aí, eu também sou filho de Deus. Então, iniciei nas reuniões das quartas-feiras, que era a reunião da Associação da Prosperidade. Desde o início, na Sentinela, sempre participando das reuniões da prosperidade. Né? E lá, nos primórdios, né? Aí, em 89, eu tinha que correr, chegar cedo, senão não tinha local para a cadeira para a gente se assentar, não. Ficava em pé lá atrás.
Nossa, Era em torno de 320 pessoas, uma maravilha, né? E essa reunião geral. E nas quartas-feiras, reunião da prosperidade, em torno de 220, 230 pessoas. Eu falei, nossa, aqui é maravilhoso mesmo. E, então, na semana seguinte, a preletora já falou, Francisco, faz a apresentação. Eu falei, que isso, o pessoal é doido, já estou pedindo para fazer apresentação, tem uma semana que eu estou aqui, eu não sei nada disso aí. Na época tinha que fazer uma reverência, duas palmas, né? Falei, vou fazer então, né? E, na verdade, como eu estava procurando algo assim, que falasse só de coisas positivas, acabei encontrando, mas o que aconteceu comigo, né? Sabe aqueles medos básicos, né? Medo da velhice, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, da crítica, medo de falar em público. Eu tremia dos pés da cabeça, falava 5 minutos, pensava que tinha falado 30 minutos, 40 minutos, acabava o assunto, falei, meu Deus, né? Mas à medida da persistência, né? A gente vai passo a passo compreendendo. O pretor fala, o homem é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, então eu vou continuar, né? E aí iniciei, como eu disse, na Associação da Prosperidade, e já desde o início, né, frequentando o ciclo de estudo da prosperidade. Nunca mais saí. Aí já fui presidente de APR, presidente de UAP, né? Enfim, e foi assim que eu comecei então na Centinoia. Depois, mais para frente, acabei me tornando supervisor administrativo e doutrinado regional e consegui ficar 13 anos e meio. Né? Alguém falou, mas quem te ensinou para você ser supervisor? Eu falei, ninguém me ensinou. Mas daquela questão, né, da gente procurar superar, né, e fazer manifestar na nossa vida a capacidade que tanto o doutor Masaru Taniguchi, o mestre Masaru Taniguchi, ensina para nós. Né? E como hoje, por exemplo, eu agradeço do fundo do coração a oportunidade de estar aqui, né? Participando dessa reunião, desse podcast, com certeza vai ser maravilhoso, porque tem a orientação, né, dos anjos da guarda, eu costumo falar assim, anjos da guarda, vice-anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos superiores, né, missão especial. E hoje também é uma missão especial, né? Estudar o livro aí, Convite à Prosperidade, volume 2. É isso, né? E... muito obrigado, professor Francisco. Eu também, né, fui presidente da PL em Dayatuba, na região Campinas, 3 anos também. Eu tive na verdade, só tive experiência da Seishinoye nos Estados Unidos, no Brasil, 6 anos. Depois eu aqui nos Estados Unidos, mais de 20 anos. Mas muito bem, vamos iniciar então o nosso trabalho, o nosso estudo desse livro. Eu gostaria de que o senhor me explicasse o seguinte: a frase "a felicidade já é sua". E por que o fenômeno é uma falsa aparência, considerando que a vida eterna não é exclusividade de Cristo ou Buda? Por favor. Ok, então, a pergunta aí, né, que consta aí no livro Convite à Prosperidade, volume 2, o professor Masaru Taniguchi ensina que a felicidade já existe, já é nossa, né? No caso da meditação Shinsokan, os 6 atributos divinos, ou 6 poderes sobrenaturais, né, que são sabedoria, amor, vida, alegria, provisão, né, harmonia. Então, essa felicidade já existe para todos nós. Né, isso é uma dádiva de Deus, né, que Deus deu para todos nós, todos, sem exceção. Ele explica, inclusive, que nós utilizamos a oração, né, ou a meditação, para nos livrarmos das doenças e dos infortúnios, né? Essa oração, ou para evitar esses conflitos. Porém, não é a oração, né, que elimina esses conflitos. E é incorreto pensar que Deus, né, nos salvará movido por preces ou meditação. Não. Se a gente orar ou não, essa felicidade já existe dentro de nós, nós temos que fazer ela manifestar na nossa vida, no nosso trabalho, onde nós estivermos, né?
Então, para a gente ficar cada vez mais na direção de Deus, né? Faz a oração, mentaliza, sou filho de Deus, sou maravilhoso, essa felicidade, né? Já existe para nós, né? Então a gente precisa ter esse tipo de postura e colocar, fazer funcionar na vida prática essa verdade, né? A verdade absoluta, né? Então, no caso da nossa meditação Shinsokan, que é esse livretinho aí, ó, meditação Shinsokan e outras orações, né? Inclusive, o Dr. Masaru Taniguchi ensina também no livro A Verdade, a Vida, volume 8, que ele, quando precisava realizar alguma coisa, né, trazer para si essa felicidade, a, a capacidade que está alojada dentro dele. Então, ele ia para o segundo andar da casa dele, isso lá no Japão, né? E sentava, ficava em posição de oração, postura correta, coluna ereta, os olhos fechados, e ele conversava com Deus, né, através dessa meditação, que é o encontro nosso pessoal com Deus, né? Eu falava, não é possível de que eu necessito não esteja nas mãos de Deus. Deus, por favor, providencie para mim, né? E aí ele conseguiu, através dessa meditação, visualizar, né, a felicidade que já existe, a alegria, a prosperidade, e as coisas vêm naturalmente, né? E com referência ao fenômeno, esse fenômeno é falsa aparência, né? Aí, no caso, ele fala, ele ensina para nós que quando nós adquirimos a convicção que somos filhos de Deus, né, e que Deus vive no nosso interior, estaremos de, estaremos de posse dessa fonte originária de toda a felicidade, né? Na verdade, a imagem verdadeira da nossa vida não é vivência do homem carnal, né? Nós somos seres espirituais, né? Então, o fenômeno não é aspecto verdadeiro, é apenas uma imagem aparente. Você ensina isso aí nesse livro, Convite à Prosperidade, volume 2. Né? Então, como é que vamos fazer para que a nossa vida manifeste cada vez mais essa felicidade, essa alegria? Né? É preciso praticar, né? Isso não é filosofia de prática de vida. Né? Então, mais adiante nesse livro, ele explica o seguinte, que a vida eterna não é exclusividade de Cristo ou Buda. Né? A imagem verdadeira do homem não é corpo carnal, mas sim vida imortal. A pessoa fala, puxa vida, mas a gente não ensina isso aí. Ensina que a doença não existe, que a morte não existe, que o pecado não existe, que nós somos seres espirituais, que a nossa vida é eterna, indestrutível e imortal. É preciso a gente entender isso aí. Então, essa imagem verdadeira do homem não é corpo carnal, sim vida imortal. A vida imortal é o verdadeiro eu, né? Verdadeiro eu. Aí, Jesus Cristo afirmou, antes de Abraão existisse, eu sou. Da mesma forma, Buda Sakyamuni diz que desde antes de 500 ciclos, um período muito longo, incalculavelmente longo, essa vida eterna, porém, não é exclusividade de Buda ou Jesus, pois assim é também a imagem verdadeira da vida do homem, né? Então, essa é a nossa imagem verdadeira da vida, né? Precisa compreender isso aí. Tudo Tá bem. certo, Preto? Então, para dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, ao nosso estudo de hoje, o mestre Masaharu Taniguchi diz que a mente muda o ambiente e o destino. Olha, a nossa mente muda o nosso ambiente, né? Conforme ele diz, se eu mudar, tudo muda à minha volta, né? Então, e que os problemas e dificuldades são as oportunidades para o nosso autodesenvolvimento. Como é que é isso, Pedro? Então, aprendemos a Seixan Lin que tudo é projeção da mente, né? Evidentemente, não só o estado de saúde do corpo pode variar de acordo com o estado mental,
mas também o ambiente, né? As circunstâncias da vida também mudam, né? A posição que você está, a situação financeira, elas podem variar dependendo da seu estado mental. Seu nível intelectual também pode mudar por causa da mente, né? Então, a forma que interpretamos as situações pode mudar completamente a nossa resposta, né? Duas pessoas podem vivenciar a mesma circunstância, mas a maneira como cada uma percebe pode levar a reações diferentes, né? Ninguém é igual ao outro, né? Somos todos espíritos independentes, na verdade, né? Sabemos disso. A mentalidade positiva pode levar a um comportamento mais proativo, né? Facilitando as conexões sociais e oportunidades. Isso pode resultar em um ambiente mais favorável, em melhores resultados na nossa vida. A nossa mentalidade pode impactar aqueles ao nosso redor. O que nós somos impacta o outro, né? Pessoas otimistas e motivadas podem inspirar as outras, né? Criando um ambiente mais positivo e colaborativo, né? Não é verdade? Muito obrigado. Seguindo aqui, aprendemos a Seishun-e, predador, que na verdade o inimigo não existe, que é reflexo de um mal entendido. Como explicar essa afirmação? Na verdade, ao compreender que tudo é Deus, né? A gente compreender que tudo é Deus, então a gente vai compreender também as outras pessoas que estão ao nosso redor, nosso pai, nossa mãe, a esposa, os filhos, né? Os colaboradores também são filhos de Deus. Então, para evitar, né, e compreender que não existe, né, esse mal entendido, que não existe o inimigo, né, a gente vai compreendendo, vai, ó, eu e outros somos um só. Então, muitas vezes, aparentemente, né, a gente vai visualizar, vai imaginar que existe um inimigo. Não existe, na verdade, não existe. Não há inimigo de verdade, não tem, né? Isso que nós precisamos entender, né? Através do ensinamento, através da nossa vivência, através do nosso trabalho, onde nós estivermos. E as outras pessoas também, né? No caso, às vezes não compreendeu essa verdade, essa oportunidade, está tendo essa oportunidade que nós temos, de estar nascendo, aprendendo, né? Que o homem é filho de Deus, é dotado de capacidade infinita, né? Então, na verdade, não existe inimigo. Quando a gente pensa que existe um inimigo, está na nossa cabeça, na nossa mente. Isso é preciso um treinamento, né? Persistente mesmo, né? Para que a gente possa compreender isso aqui. Todas as coisas que surgem em nossa vida cotidiana, como experiência, são sombras projetadas pela nossa mente. É isso que o mestre Masaru Taniguchi ensina. Quando nós nos autolimitamos, estreita-se a nossa mente e, como consequência, acontece a falta de boas oportunidades, né? A restrição da capacidade, a privação econômica, a deficiência da saúde, etc., não devemos pensar que tais restrições sejam impostas a nós por fatores externos. Está tudo dentro da nossa mente, né? Então, se eu pensar que existe um inimigo, esse inimigo está na minha própria cabeça, na minha mente, no meu pensamento. Então, eu preciso neutralizar isso aí. Como é que faz para neutralizar, né? Já falamos aqui hoje um pouquinho da meditação Shinsokana. É preciso que a gente, através da meditação, visualizar e compreender que, como todos são filhos de Deus, então não existe inimigo, não existe nada que venha nos fazer sofrer, que venha nos jogar para baixo, né? Então, ele diz, quando é despertada em nós a convicção de que o homem é filho de Deus, a nossa autolimitação e o mal entendido desaparecem, e com ele todas as deficiências, né? É isso que acontece. Agora, Pretor, uma pergunta, né? Se tudo está dentro de nós,
devemos nos dedicar primeiramente à humanidade e fazer a verdade viver em nós. Como é que podemos entender tudo isso em nossa vida prática? Sim, no mundo fenomênico, todos os acontecimentos surgem, passam dentro de uma dimensão de tempo e espaço, na verdade. Né? Quando oro, o universo responde, né? E se move quando eu me movo. Quer dizer, qualquer atitude que eu tome, qualquer a ação que eu tome, o universo está respondendo, né? E o meu despertar espiritual é o despertar da humanidade, né? Porque a gente tem potencial latente, né? Potencial, habilidades, valores latentes que, quando cultivados, né? A gente precisa cultivar essas nossas habilidades, nossos valores, né? Pode nos levar a uma vida mais significativa, né? Se a gente não valoriza isso, quem vai valorizar, né? Na verdade, para ajudar a humanidade, quando nos dedicamos a entender a nós mesmos, que isso é importante, porque a gente deve entender primeiro a nós mesmos, né? Então, quando uma pessoa trabalha como que orando, né, com amor, sentimentos de amor, dedicação, a humanidade estará edificando grandes méritos. Então, a gente deve trabalhar com esse sentimento de amor à humanidade. É isso que é fazer a verdade viver em nós, como diz a pergunta, né? Isso, na Vila Prática, a gente tem que ter valorizar a nós mesmos e também aprender mais de nós mesmos, né? Conhecer a nós mesmos primeiro, para depois trabalhar pela humanidade. Muito bem. Preto, como receber facilmente a orientação de Deus, sabendo que toda a riqueza provém de Deus e considerando que somos como uma criança que caminha guiada pela mão de Deus? Como seria isso? Isso. Na verdade, não podemos jamais soltar as mãos de Deus, né? É como uma criança. Soltou, vai ficar perdido aí no mundo, vai achar que não consegue. Nós estamos aprendendo a ser que toda a riqueza vem de Deus, então tem que estar sempre ligado a Deus para que a gente consiga atrair toda essa prosperidade que já existe, né? Muitas vezes nas reuniões a gente comenta com o pessoal o seguinte: olha, nesse macro universo, né, que Deus criou, né, ah, todas as riquezas da face da Terra, né, o ouro, o diamante, o petróleo, né, enfim, as galáxias todas, né, tudo isso pertence a Deus. E se nós entendemos que tudo isso pertence a Deus, né, como é que nós vamos poder extrair, né, essa riqueza toda que já existe, né? É através da nossa oração, através de estar com as mãos, né? O pensamento sempre em Deus, Criador de todo o universo, para nós vamos poder fazer com que a gente consiga atrair, né? Toda essa riqueza que provém de Deus, tudo é de Deus, né? No nosso trabalho, por exemplo, eu sempre digo para os colaboradores, né? Para os meus filhos trabalham comigo também. Eu digo, olha, vamos organizar bem a nossa loja, vamos deixar tudo limpinho, tudo organizado, né? Vai atrair as pessoas lá de longe, lá do Japão. Por que vem pessoas de longe? Passa, às vezes, por várias empresas do mesmo tipo de atividade, mesmo ramo de produtos e tal, e vem até nós. Por que isso que a gente vem aprendendo, né? Desde quando nós iniciamos na Sentinel, e ter essa postura mesmo de poder. O que a gente aprende? O doutor Masaru Taniguchi ensina. A gente precisa ser útil, né? A cada vez mais um grande número de pessoas. Se eu consigo ser útil às pessoas, o que vai acontecer? A prosperidade vai vir, né? E vai fazer com que a gente possa usufruir
de toda essa riqueza que já existe, né? A pessoa, mas como é que eu vou conseguir fazer isso aí? Eu não estou conseguindo desembaraçar as costuras. Eu falo, é preciso muito treinamento, né? E o doutor Taniguchi fala que o treinamento persistente gera progresso milagroso, né? Então, através da oração, através da meditação. Hoje, por exemplo, hoje é dia 17, né? 17 de outubro de 2024. Tem esse livro aqui, ó, a Sutra Sagrada, em 30 capítulos. Eu vou, de licença, vou ler um trechinho que está escrito aqui, ó. Palavras para extinguir o temor. A gente vai extinguir o temor, né? Vai compreender, eu sou filho de Deus, né? Então, eu falo, eu não temo, pois sei que Deus é tudo, que nada existe além de Deus, né? Deus é bem, portanto, o mal não existe. Deus me protege, Ele me nutre e me acolhe em seus braços. Ele me ama. Por isso, nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. Aonde eu vou, Deus zela por mim, enviando seus anjos para me proteger. Esse é o tipo de oração que a gente tem que fazer. Ah, pessoal, eu já li isso aí, já compreendi isso aí, eu já sei, né? É igual o preletor diz assim: o homem é filho de Deus, né? Levanta e anda. Aí alguém fala assim: eu já sei que eu sou filho de Deus. Será que nós sabemos? Eu costumo dizer para as pessoas: às 24 horas do dia nós sabemos, entendemos essa verdade, né? Essas 24 horas não mudou nem vai mudar, né? Representa 1.440 minutos. O que eu estou fazendo nesses 1.440 minutos da minha vida, né? O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com alegria, com gratidão. Eu preciso manifestar muita alegria, muita gratidão, sair por aí pela rua, né? Cumprimentando as pessoas, bom dia, né? Alguém responde, bom dia, outras às vezes não, fica com cara fechada, né? Não consegue, né? Às vezes é um resmungão, um reclamão, e aí esse tipo de pessoa nunca que acha nada tá bom, tá sempre ruim, tá calor, tá ruim, tá frio, tá ruim, né? Tá chovendo também, tá ruim. Puxa vida, mas não tem nada bom na sua vida, não é possível, né? Então, o que o doutor Taniguchi ensina? Que não há necessidade do homem carnal se preocupar com impaciência. Ah, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Falando do trabalho, pouco tempo eu conversando com meus filhos, falo, precisamos reformar uma das nossas lojas, para ficar bem bonito lá, para atrair as pessoas também, igual a nossa matriz, né? Está sempre organizando. Aí começamos a fazer as contas, né? E, puxa vida, né? Vai gastar 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, mas eu só tenho 1.000. Não, vamos começar com o que nós temos agora. O doutor Taniguchi mesmo ensina, começa a fazer o que você precisa fazer com o que você tem agora. Aí começa, quando vê, através da nossa fé, né, fortalecer a nossa fé, quando vê, a coisa vai ficando pronta, passo a passo, né? Então é preciso que a gente entenda isso aí. Então ele termina essa parte daí e diz assim, ó, nós somos como uma criança que caminha guiada pela mão de Deus. Algumas vezes a criança pode se soltar da mão do pai e perder-se na multidão. E se perde mesmo, né? Nossa vida é muito complexo, né? A todo momento a gente vai encontrar muitas tarefas a ser executadas. E agora, qual postura que eu vou adotar, né? Devemos, então, resolutamente segurar nas mãos de Deus, chamar por Ele e pedir a sua orientação. Eu faço muito isso aí, porque a Seitonoye, o mestre Masaru Taniguchi, ensina assim, ó, faça a oração, a meditação Shinsokan, no mínimo 2 vezes por dia, logo cedinho ao acordar e à noite, quando for dormir. Não podemos fazer hoje, por exemplo, à noite. Mas e como o dia tem as suas 24 horas, né? O que eu estou fazendo nessas demais horas, né? Então, eu estou fazendo um trabalho comigo mesmo, criando o hábito, e o hábito, quando você cria um hábito, é difícil de quebrar, né? Criando o hábito de fazer dezenas, centenas de meditação Shinsokan. Puxa vida, você não trabalha não, cara? Você fica só rezando, só orando? Não.
2 minutos, 3 minutos, você faz o canto evocativo de Deus e vai repetindo os 6 atributos divinos. Aqui onde estou, né? Oceano de infinita sabedoria de Deus, amor de Deus, vida de Deus, né? Alegria de Deus, provisão de Deus, harmonia de Deus. Pronto, fecha os 6 atributos. Vai fazendo isso aí, vai trabalhando, vai passeando, andando por aí e vai mentalizando, repetindo o tempo todo, né? Isso é um treinamento, né? Dá É, para fazer. É só de tomar a decisão. Eu vou fazer isso aí. E funciona, né? Muito bem, professor. Então, tem uma pergunta aqui. Diz assim: sabemos que Deus nos dá antes que lhe peçamos. Como praticar meditação Shinsokan para que isso se realize e como apreender a alma das coisas? Né? isso, inclusive, às vezes, né, as pessoas têm gana de pedir alguma coisa para Deus, né, e esquece que já existe tudo que é necessário na vida dela, né? Temos tudo que é na nossa vida necessário, né? Então, às vezes pensamos, ok, eu quero que um carro novo. Ok, então trabalhe para isso, com convicção que você vai conseguir, né? E não tenha dúvida em nenhum momento, porque o que acontece é o seguinte: eu sou filho de Deus, então, sou filho de Deus, eu estou tranquilo que tudo vai acontecer para mim de positivo. Não. É que no momento que você duvida, você já esqueceu que é filho de Deus. Então a gente nunca pode duvidar, né? Então, se você deseja alguma coisa, você trabalha para ela e já com convicção, nem que você ponha foto do carro na garagem, na cozinha, no banheiro, enfim, você já está colocando que a coisa vai se acontecer. Você tem certeza, tem convicção que vai acontecer, né? Então, trabalhe com convicção, tá? Então, a meditação Shizukan é, primeiramente, para agradecer a Deus, na verdade. A meditação Shizukan não é para ficar pedindo as coisas, né? Sim, agradecer as coisas que você já recebeu, né? Então, a pessoa passa assim: poxa, mas eu preciso agradecer ali, aqui, muito obrigado, muito obrigado, obrigado. Eu fico só agradecendo o tempo todo, né? Mas o fato de você ter gratidão aqui e ali, isso vai criando um campo de energia positivo, né? Que tudo que almeja começa a acontecer sem você notar. Por quê? Porque se criou esse campo de gratidão. Então, essa gratidão verdadeira. Então, por isso que a gente sempre na Seixone fala: temos que ter gratidão, 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 porque aí você está criando esse campo energético de gratidão, como faz com que você consiga as coisas na vida de forma mais fácil, as coisas vão acontecendo, né? Sem você estar preocupado com elas. Elas simplesmente acontecem, né? Faça um teste, né? Seja grato por tudo, e aí você vai ver que as coisas vão acontecendo, né? Antigamente, antes de conhecer a Seixo, né? Eu não, eu não era de ficar obrigado, para me ajudar a abrir a porta, não dizer obrigado. Depois eu vi que faltava gratidão, né? Tanto que eu entrei na Seixoné, eles falaram: você estava numa situação complicada, né? Na verdade. Então eles disseram: falta gratidão, né? Então, como o subconsciente não existe o tempo, você pode agora agradecer e compensar o tempo que você não agradeceu. Você vai colocar no seu subconsciente gratidão. Então você vai colocar 10 mil muito obrigado por dia durante 30 dias. E eu fui fazendo, né? Eu vi que levava 3 horas, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Eu fui fazendo. No começo você fica fazendo muito obrigado, mas sem muito valor. Mas depois você começa a realmente ser grato. E evidentemente, menos de 30 dias a minha vida já tinha mudado, né? Então,
Então a gente deve dizer assim: aqui nesse momento tenho tudo dentro de mim, tudo já me foi dado. Muito obrigado, Obrigado, Pedro. Muito obrigado. muito obrigado. Entendeu? É, e aprender as almas das coisas. Ó, se pretendemos capturar, por exemplo, um enxame de abelhas, devemos capturar quem? A rainha, né? Pois ela é a alma do enxame, né? E o corpo, ele se desloca-se para onde vai a alma, né? Se queremos obter algo, devemos apreender na nossa consciência a ideia daquilo que almejamos, né? Queremos algo de forma, às vezes, de forma vaga, né? Mas depois vai adquirindo uma forma mais nítida e se transforma em pensamento, né? Depois de uma verdade e a vontade se transforma em ação. Daí temos a realidade concreta, né? Quer dizer, aí realmente aí a coisa vai acontecer, né? Captar Muito a alma da, da colmeia, né? Captar a rainha, a abelha rainha, né? alma da colmeia, exatamente, é alma da colmeia. Muito bem. Professor, o mestre Masaharu Tanguchi nos ensina que todo infortúnio acontece por falta de convicção, assim como a doença, a pobreza não são a realidade. Como fazer para que a doença desapareça? Aparecer, né? Obrigado pela pergunta, Pedro. Tem que ter convicção, né? Eu consigo, eu faço, eu posso. Eu É, sou filho de Deus, sou maravilhoso, sou saudável. Eu preciso repetir essas palavras aí para gravar no nosso subconsciente, né? Limpar o subconsciente, ver se ficar. Porque nós temos, aprendemos a sentir aí que tem a nossa mente consciente, né? O subconsciente, mas existe também a mente coletiva. Então, ela tem que ter um cuidado muito grandioso, muito especial, para neutralizar esses pensamentos que ficam no universo de ódio, rancor, de não tem jeito, eu não consigo, estou doente. Né? Então, precisa soltar isso aí da mente. E negar, né? Negar o tempo todo. Falar, né? Eu sou filho de Deus, né? Eu já compreendi essa verdade, eu estou no caminho certo, eu vou conseguir, né? É como se ele diz aqui nesse livro, Convite à Prosperidade, volume 2, quando a gente está deixando se envolver por esses pensamentos negativos que ficam parando aí pelo universo, é como se nós fôssemos um filho perdido, né? Filho perdido, uma criatura que se separou do pai, né? Separou do pai e perdeu de vista. No entanto, continua sendo herdeiro, mesmo que a pessoa não conscientize, ele continua sendo herdeiro de Deus. Então, é preciso muita dedicação da nossa parte. Tem aqui, irmãos, só para falar de outro livro aqui, Lições para o Cotidiano, né? É um livro também, assim, maravilhoso mesmo. Né? Então, aqui na página 261 desse livro, fala sobre treinamento espiritual para obter a saúde, já que ele está falando de saúde, falando né, de como que vai fazer para a doença desaparecer, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso aí. Então, ele ensina para nós que nós temos as boas sementes verbais, né? E tem as más sementes verbais. Olha só o que ele escreveu aqui. Primeiro, a gente pensa assim, eu posso. Isso é uma boa semente. Né? Do uhum. lado das más sementes, você fala assim, eu não posso. Farei isto impreterivelmente. Está escrito aqui. Aí, do lado negativo, do lado das más sementes, fala, isto é impossível. Então, a pessoa fica, ser humano, né? Às vezes fica se autolimitando. Isso aí não. Isso aí só o preto óleo que mora lá nos Estados Unidos que consegue. Não, eu também posso fazer, né? Aí, do lado das boas sementes, vai ter escrito, vai tudo bem. Aí, do outro lado, fala assim, nada dá certo. Olha só, hein? Estou no caminho da realização. Aí, do lado negativo, estou indeciso.
Tenho fé inabalável. Aí, do lado negativo, já perdi as esperanças, já perdi a esperança, né? Conseguirei com certeza. Não sei se consigo. Eu amo. Aí, do lado negativo, eu odeio. Então, tem que treinar bastante isso aí, né? Hoje estou radiante. Aí, do lado negativo, talvez não consiga nem dormir essa noite, sabe? Vai falando, vai explicando. Sou vida, estou repleto de esperança, né? Do lado negativo. Essa vida é uma batalha sem fim. Olha só, do lado positivo, das boas sementes, tudo está em paz. Ah, pode acontecer alguma desgraça a qualquer momento. Nossa Senhora, né? Eu te abençoo. Ou então, do lado negativo, do lado da má semente verbal, fala assim, vá para o inferno, né? Então, a gente precisa treinar bastante isso aí, em vez de ficarmos pensando em coisas negativas, né? Precisa treinar bastante para eliminar. Aí, o que o doutor Taniguchi, voltando aí no livro Convite à Prosperidade, volume 2, né? Repetido, né? Apesar de legalmente já ser possuidor de tudo, na realidade é um João ninguém. Olha só, é um João ninguém que nada possui porque se desgarrou do Pai. Porém, mesmo que se apresente de fato como um pobretão, ele é, na verdade, filho de um milionário. Isso porque falta o reconhecimento da imagem verdadeira, falta de convicção, né? Então, nós precisamos ter muita convicção na nossa vida, ter bastante, ser bastante persistente, né? Ter autoconfiança, né? Ter entusiasmo também na vida. Tem que ser entusiasmado, né? Falar em entusiasmo, diz que tem uma máxima, né, que ensina o seguinte: dizem que a falta de entusiasmo, a falta de convicção está na cabeça da lista das 10 causas principais de fracasso. Olha, o que é a cabeça da lista? Em primeiríssimo lugar, né? Então, entusiasmo, eu costumo falar com as pessoas, entusiasmo é igual sarampo, pega mesmo. E a falta de entusiasmo também pega. Então, a gente tem que ter sempre na nossa mente: sou entusiasmado, tenho muita convicção, eu sou filho de Deus, né? E, e através dessa convicção, então, para apagar o mal e a imperfeição, basta introduzir na nossa cabeça convicção. Isso, puxa vida, mas tem que ter essa convicção, essa certeza absoluta que eu sou filho de Deus o tempo todo, né? Quando ele está estudando, né? Está falando que o homem é filho de Deus, ah, sim, que beleza, mas depois, na hora que encontrar alguma dificuldade na vida, né? Vai manter essa convicção, isso tem que trabalhar bastante. Entretanto, para que a convicção se materialize neste mundo físico, necessita-se de um certo intervalo de tempo, tal como acontece no processo de revelação de uma fotografia, né? Aí ele fala assim, desaparece a doença, desaparece a tristeza, né? A gente passa a ter mais gratidão, como o pretor comentou agora mesmo, manifestar essa alegria, né? Então, o fenômeno não existe. Quando diz isso aí, não quer dizer que seja completamente inexistente, pois o fenômeno existe como imagem projetada. O fenômeno não é a existência real, é apenas a imagem refletida. Também a doença do corpo carnal é a imagem projetada do filme chamado Estado Mental. A pessoa fala, puxa vida, como é que a cientista fala que a doença não existe? Mas estou vendo aqui a pessoa doente, né? Mas não é criação de Deus. Não é. Portanto, a doença desaparece quando retiramos o filme desse estado mental. Então, tem que ter bastante convicção, né? E repetir o tempo todo, né? Sou filho de Deus, sou maravilhoso, sou saudável, né? É assim que funciona. Então, agora ele fala aqui,
Dr. Taniguchi fala sobre a diferença entre a medicina e a cura pela religião. Não se deve pensar que males como a infelicidade, as catástrofes e as doenças tenham existência real. A religião transcende o fenômeno e atinge diretamente a essência de cada um de nós. É através da religião que, num salto, nós nos lançamos na imagem verdadeira. Aí fala da afirmação de Jesus Cristo, né? O meu reino não é deste mundo. Significa que os religiosos não tratam as coisas pelo fenômeno, mas pelo espírito, né? São seres espirituais. Assim, dessa forma que funciona, né? Então, como, preletor, como adquirir a real convicção de que a sua imagem verdadeira é de filho de Deus? Como é que eu vou adquirir essa convicção, né? E como aprofundar a consciência de união com Deus, né? É uma pergunta também muito interessante, né? Como é que nós vamos fazer para entender isso aí de uma vez por todas, né? Olha, é exatamente essa convicção que a falta de convicção que atrapalha nós, né? Porque quando a gente não tem uma convicção absoluta, é que a gente tem dúvidas, às vezes tem medos de fazer as coisas, né? Mas quando a gente tem a convicção de que somos filhos de Deus e herdeiro da fonte infinita de toda a riqueza, é que nem se falou agora, o Pai é riquíssimo, né? De toda a riqueza, de toda a vida, de toda a sabedoria, de todo o amor. Então, aí já teremos conquistado, então, né? A riqueza eterna, inesgotável. É isso que precisa entender, que a riqueza é inesgotável, não existem limites. Não, o outro tem muito lá, eu não, já não tenho para mim. Claro que tem para todo mundo, né? Né? Então a gente não precisa se atormentar por causa de aumento ou diminuição momentânea da riqueza, né? Por exemplo, que nem o nosso mundo, ele é cheio de altos e baixos, o mundo inteiro, né? Nos últimos anos, né, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, 2008, 2001, depois do Covid, então as coisas vão para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas se você tem essa convicção, você não tem problema. É que aqui a gente trabalha e acredita seriamente que é filho de Deus. Então, o que acontece? No Covid, muitas empresas fecharam em volta da gente, né? E nós, ou pararam por muito tempo, nós não paramos um dia. Mesmo quando tinha restrição, como eu trabalho com construção civil, ela estava liberada. Então, quer dizer, a gente podia circular sem problema, quando a maioria das pessoas não podiam circular. Então, não paramos um dia, né? Então, a gente não tem que se preocupar que agora tem a depressão, a, a economia está caindo, então eu vou ter que acabar fechando o negócio. Não, a gente acreditou e acredita que sempre a gente pode seguir reto sem problema nenhum. Então a gente não parou, né? Então, por causa de uma descendência momentânea dessa essa riqueza fenomênica, né, que a gente fala, é, não é motivo de preocupação se você tem essa convicção, né? É isso que é o grande quê da questão, né? E a gente tem que aprofundar até o âmago a consciência de união com Deus, né? A união com Deus, Deus está aqui, a empresa, ele é meu sócio aqui na empresa, ele é meu sócio majoritário, né? Então, ter um sócio como Deus, você não precisa mais nada, né? Então, você precisa trabalhar firme, confiante, né? Porque a causa de todas as infelicidades, doenças e pobrezas está na falta dessa consciência com união com Deus, né? Que Deus está aqui dentro de mim.
Cuidar é a pessoa ficando marcando passo, né? No mundo do fenômeno. Às vezes conseguindo alguma coisa, mas não se sustenta, né? Temos que entender que não conseguimos, se não conseguimos nada com esse esforço próprio, né? É melhor mudar por completo a sua mente do lado do fenômeno para o lado da imagem verdadeira. Porque é o seguinte, quando a gente quer resolver todas as coisas com o nosso esforço próprio, essa força aqui é limitada. Mas se acreditamos que Deus está com a gente, a nossa força é ilimitada, né? A gente tem que ter harmonia na vida, ou seja, no lar, nas relações humanas, no financeiro, na saúde, em todas as partes. Você tem que ter harmonia e acreditar piamente, né, nessa união com Deus. Muito obrigado. Aprendemos que devemos ser brandos, pretor, e tranquilos, e também que não devemos desprezar ninguém. Por favor, explicar isso e ainda que fazer ao encontrar as dificuldades. Vamos lá. Obrigado, pretor. Então, você comentou sobre a. Não parou, né? Durante a tal da Covid também, nós aqui. Aí os filhos falam: pai, fica em casa. Eu falei, não, aqui ficar aqui. Se eu ficar em casa, como é que vai funcionar, né? Tem que trabalhar. E enfrentamos, graças a Deus, deu tudo certo, né? E não paramos também nem um dia. É preciso ter essa postura. Não adianta querer, né? Mesmo que alguém fale, não, você tem que ficar em casa, você não pode trabalhar. Como assim? Né? A gente está compreendendo cada vez mais que é filho de Deus, então não tem que ter medo de nada. Você falou no medo também, esses medos básicos, né? O medo, ele afasta todos nós, né? De Deus, né? Então, precisa controlar isso aí. Precisa ter, como você fez a pergunta, né? Ser brando e tranquilo, né? Então, precisa também fazer um trabalho através da oração, né? Que o mestre fala aí, que a verdadeira evolução da alma existe quando é tranquila, dócil, puro. Tem que ter essa postura. Aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. A criança é pura, né? Dócil, ela aceita as coisas, né? Compreende, igual a nossa Tinoê, o mestre ensina que o homem é filho de Deus, né? Se eu ficar duvidando, será que eu sou filho de Deus mesmo? Ou, né? Eu preciso entender isso aí. A gente falou, inclusive, quando falar de prosperidade, é citado aí, né, nesse livro, que nós somos filhos do milionário. Eu acho que é trilionário, né? Eu comento com as pessoas, sou trilionário, né? Diz que só tem um único trilionário no mundo, né? Juntando aí os quatro, né? Bill Gates, mais três ou quatro, que eu não recordo o nome agora, Elon Musk, né? Juntar a soma desses quatro dá 42 bilhões de dólares, não chega nem na metade do único trilionário do mundo, que é o Mohammed bin Salman. Eu falo, também sou trilionário, né? Então, e repete para a pessoa, você é trilionário, cara. Ele falou, cadê os trilhões? Está na sua cabeça, através do seu esforço, através do seu trabalho, né? Aceitar isso aí. Então, ele fala que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E ele ensina que nós não devemos desprezar ninguém. Ninguém. Mesmo que a pessoa apresente um desenvolvimento atrasado, ele encerra Deus no seu interior. Cada um de nós tem Deus no nosso interior, né? Todos nós. Todos são filhos de Deus. Eu falo com a pessoa, sou filho de Deus, mas os outros também são. Portanto, é muito importante compreendermos isso. Cada pessoa tem a sua época própria para desenvolver a sua divindade. Então, a gente vai compreendendo, né? Ah, sou um ser espiritual, preciso evoluir cada vez mais espiritualmente. Né? O que está escrito lá, né? Se você buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, o resto vem por acréscimo. É assim que funciona, né? Então, é igual ele diz aqui, ó, que ao encontrar uma dificuldade, né? A árvore, por exemplo, não definha quando caem as folhas.
A árvore não vai acabar quando somente cai as folhas. Ao contrário, é nesse período que ela se prepara e se fortalece para florescer na próxima primavera. Do mesmo modo, ainda que o homem pareça ter fracassado ou estar em dificuldades, a sua alma está progredindo. Ah, estou com muita dificuldade, mas a alma está progredindo. Não devemos pensar que somos infelizes. A vida progride passo a passo. É igual o castelo, né? Formado na areia, desmorona facilmente. Mas o castelo construído sobre uma base solidificada, através de inúmeras dificuldades e obstáculos, jamais demorona, né? Vai, apareceu essa dificuldade, como é que eu vou resolver esse tipo de problema agora na minha vida? Aí pede orientação a quem? A Deus, né? Tem que pedir orientação a Deus. Planta sem raízes, não tem consistência e apodrece facilmente. É muito importante que se leve em consideração essa verdade, né? É isso aí. Levar em consideração essa verdade, através do nosso entendimento, através da nossa postura mental, né? Trabalhar sempre com esse tipo de atitude mental, né? Bom, preletor, né? Ele, inclusive, ensina para nós, todos os dias, nós devemos fazer, no determinado horário, orar pela felicidade de toda a humanidade. Tem que orar para a felicidade de toda a humanidade, falar, você é feliz, né? Mesmo andando aí pela rua, numa condição, olhar para a pessoa, né, e mentalmente dizer para ela, você é filho de Deus, é maravilhoso, é próspero, é saudável. De repente a pessoa olha para trás, você nunca viu, de onde que eu te conheço? De lugar nenhum, nunca viu. Mas nós já enviamos aquela vibração positiva, a pessoa ela capta aquela vibração de força, de coragem, de determinação e volta para nós, né? Então, fazer isso aí, porque aquele que abençoa será abençoado. Ah, mas não tem nada a ver com aquela pessoa. Tem sim. Você está sentindo ele, está compreendendo que é filho de Deus, mas tem que compreender que o outro também é filho de Deus, né? Então, tem um aqui, preletor, é o seguinte: entendemos que o pensamento é criador, e devemos fechar os olhos por um momento para o mundo fenomênico. Favor explicar e também sobre a máxima, pedir e vos será dado. Por favor, preletor. Então, fechar os olhos para o mundo não é necessariamente uma solução, né? Mesmo que o pensamento tenha um poder criador, se propõe uma abordagem equilibrada, assim, que jamais ter pensamentos vis ou incorretos, né? A gente nunca deve ter pensamentos vis ou incorretos. E tampouco pensar em felicidade, desgraça, doença, conflito, desarmonia. Tirar isso da mente, né? Devemos ter pensamentos elevados, puros e sadios, né? Curando, pensando em felicidade, saúde e prosperidade. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado do que a gente quer estar pensando, para não trazer essas coisas negativas na mente, e sim as coisas positivas, né? E quando a gente se dedica a entender a nós mesmos, como a gente falou há pouco, podemos descobrir paixões, talentos e valores, né? Esses autoconhecimento nos ajuda a encontrar formas de contribuir aí positivamente para a sociedade. Aí a gente pode realmente contribuir para a sociedade. O trabalho interno, ou seja, aqui interno, muitas vezes dá uma transformação externa, né? Quando a gente trabalha interno, dá uma transformação externa, né? Ao melhorar nós mesmos, podemos inspirar e impactar aqueles ao nosso redor, tendo um efeito positivo em cadeia, né? Nesse sentido, a dedicação à unidade pode ser vista como uma extensão do nosso próprio crescimento e desenvolvimento, né?
Esse negócio de efeito positivo em cadeia, eu tenho exemplo, por exemplo, um caso que aconteceu comigo, vários casos já. Eu parei parei no farol e sem gasolina. Não prestei atenção, eu fiquei sem gasolina. E aí, era o primeiro da fila, o seu outro e outro. Automaticamente, a pessoa do lado saiu, perguntou o que que foi. Eu falei, fiquei sem gasolina. E pôs a mão no bolso e falou, você quer algum dinheiro para pôr gasolina? Eu falei, não, não, obrigado, não preciso não. Mas muito obrigado por oferecer. A mulher do outro lado falou, você quer que eu te leve no posto? Ah, eu te agradeço então. Ela já foi comigo, eu fui levar no posto. Queria que de voltar comigo, eu falei, não pode achar que eu volto sozinho, porque era perto. Então, é impressionante, achei aquilo impressionante, né? Fiquei pensando, nossa Deus, que coisa impressionante isso, né? O Deus protege a gente. No dia seguinte, no mesmo farol, no dia seguinte, no mesmo farol, tinha um senhor que parou na minha frente. E eu não tive dúvida. Eu parei meu carro, fui lá e perguntei o que que é. Eles o carro não está andando. Então, peraí. Fui lá e estacionei o carro numa lateral. Fui lá e ajudei ele a empurrar o carro para fora. E ele agradeceu. Ele falou que não precisava mais nada, que o filho dele já estava indo. Eu fiquei pensando, nossa, será que também. Depois eu pensei, né? Será que Deus estava me testando, né? Para ver se eu dava sequência para isso. Mas ainda outro dia, uma senhora estava parada, parou também no carro, com criança no carro. E o carro estava explodindo de quente, né? E ali não tinha água, não tinha nada. Eu falei, o único jeito. Eu disse, olha, pode deixar, eu vou buscar no meu escritório, que não estava longe. Aí eu voltei para o meu escritório, peguei água, e levei lá, coloquei a água para ela. Aí o carro pegou. Aí eu falei, bom, agora se ela morasse perto, ela falou que morava perto, vai para casa e fica tranquila lá, porque ainda tem que ver o que tem esse motor. No outro dia, também uma senhora parou na minha frente e ela não ia para frente nem para trás. Eu fui, parei, saí do carro e fui lá também. E ela disse: o carro não está pegando. Ele devia estar afogado. Então, com já o tempo que ela estava ali, eu falei: entrei no carro dela, peguei, liguei e pegou o carro. Então, agora a senhora pode ir para casa. Quer dizer, a gente recebe e vai dando também. A gente vai dando e a gente recebe. A gente dá e recebe. É impressionante esse, esse efeito cadeia, positivo em cadeia, né? Que acontece na nossa vida. É, muito bem. Agora, só por último, pedir-vos será dado, né? Como Deus encerra dentro de si infinitas ideias, é importante que determinemos um rumo ou especifiquemos o problema para que Deus nos indique a sua vontade. A gente tem que mostrar o problema para Deus, né? Para que ele identificar qual é a sua vontade. Então, isso corresponde a pedir. E o vos será dado significa que receberemos quando ouvirmos a vontade de Deus. Então, a gente tem que deixar na vontade de Deus as coisas. Então, por isso que é pedir e vos será dado, né? Muito bem, muito obrigado. O tempo já se esgotou. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui até agora, né? É, agradecer ao professor Francisco de Assis por ter estado aqui conosco. Eu queria deixar uns minutinhos para ele dar as suas palavras finais. Então, Pedro, muito obrigado, né, pela essa oportunidade maravilhosa. Estamos aqui estudando, né, e compreendendo a verdade que o homem é filho de Deus, dotado de capacidade infinita, né? Então, foi uma alegria muito importante, muito grande para mim, né, poder estar aqui convivendo, né, trabalhando, me esforçando o tempo todo, mostrando para as pessoas. É igual você comentou, esse pedir, ser usado, tem que pedir, né? Pedir a quem? Pedir a Deus, né? Então, peça a Deus através da oração e eu digo para as pessoas assim nas reuniões que a gente faz,
principalmente as reuniões da prosperidade, né? Você tem uma fórmula maravilhosa para atrair cada vez mais dinheiro na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Mas qual é essa fórmula? Essa aí é trabalhar, só trabalhar. Trabalhar com dedicação, com alegria, né? Com muita gratidão, a gente vai conseguindo usufruir de todas as dádivas de Deus, né? Tudo que Deus possui. Deus é o todo de tudo, né? Então, Preto, olha, muito obrigado pela oportunidade, né? Deus abençoe sempre. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, então. Muito obrigado, diretor. Vamos agora fazer a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E como sempre, encerramos com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos, e até a próxima, com certeza. Muito obrigado.